O casamento é uma das instituições mais antigas da humanidade. Desde que o mundo é mundo, as pessoas se unem por diversos motivos. Muito se sabe sobre os direitos e deveres do casamento, mas outro tipo de união tem acontecido muito, que é a união estável. Você sabe a diferença entre esses dois contratos? Sabe a importância de se fazer um deles para os casais que já vivem juntos? Então roda a vinheta pra gente falar mais desse assunto. Olá pessoal, meu nome é Aline Soares e esse é o canal Informando Direito. Sejam todos muito bem-vindos. Primeiro, vamos às diferenças. A principal diferença entre o casamento e a união estável se dá em sua formação. No casamento, o vínculo de duas pessoas é reconhecido e regulamentado pelo próprio Estado, enquanto na união estável é necessário apenas que o casal passe a morar junto. O casamento é um vínculo jurídico estabelecido entre duas pessoas para constituírem uma família. Esse vínculo é realizado por uma autoridade competente e baseado em condições escritas pelo direito civil. A união estável é a relação mantida entre duas pessoas que vivem sob o mesmo teto, devendo ter caráter duradouro, público e com o objetivo de constituir uma família. No casamento, a formalização é obrigatória e acontece por meio de uma celebração feita por um juiz de paz. É necessário levar uma documentação para dar entrada nesse procedimento. Eles vão analisar para ver se está tudo ok, coisas do tipo nome, se você já é casado, se possui algum impedimento de parentesco. Não podemos casar com qualquer pessoa. Existem alguns impedimentos legais. Se vocês quiserem, comentem aqui que eu farei um vídeo falando sobre esse assunto. Após todo esse processo, marcam a data do casório. Vou deixar aqui na descrição desse vídeo a documentação necessária caso você esteja pensando em se casar. Então, os noivos, juntamente com as testemunhas, vão até o cartório de registro civil, onde acontece essa celebração, e assinam a certidão de casamento, formalizando assim a união. Já a união estável é também um reconhecimento e uma oficialização de uma união, mas com bem menos burocracia. Essa união nada mais é do que um acordo que pode ser feito em um tabelionato de notas através de uma escritura pública, ou seja, vão até um cartório de notas, aquele que normalmente vamos para fazer reconhecimento de firma ou autenticar algum documento. Se você ainda não sabe o que é reconhecer firma e autenticação, vou deixar o link aqui do vídeo para vocês assistirem depois. Então, os pombinhos vão até esse cartório e falam que desejam fazer o reconhecimento da união estável. Aqui não é necessário levar testemunhas. É uma forma mais simples e rápida. A segunda diferença é no estado civil dos envolvidos. Quando a gente se casa, o seu estado civil muda para casado. No caso da união estável, o seu estado civil permanece como de solteiro. Agora vamos às semelhanças dessas duas situações para entendermos a importância de se fazer o reconhecimento de união estável. Tanto o casamento quanto a união estável são consideradas entidades familiares. São relações orientadas pelo direito de família, garantido pela nossa Constituição de 1988. Em ambos os tipos de união, o casal pode optar por um regime específico para a partilha de bens, que deve ser definido em um pacto pré-nupcial. As opções são separação obrigatória de bens, comunhão parcial de bens, comunhão universal de bens e participação final nos aquestos. Caso não seja pré-definido o que será usado, é a comunhão parcial de bens que será utilizada. Para quem ainda não sabe a diferença entre esses regimes, vou deixar o link do vídeo aqui também para assistirem depois. A formalização da união estável garante diversas vantagens ao casal, como definir a data de início dessa união, incluir o companheiro ou companheira em planos de saúde e em outros benefícios empresariais, direito à herança, opções sobre o regime de bens, direito a alimentos, ou seja, a pensão, e o direito real de habitação, que é o direito que o outro tem em caso de falecimento de um deles, de morar na residência do casal. Quando o assunto é a divisão de bens, em caso de morte, tanto na união estável quanto no casamento, o primeiro passo é saber se foi realizado em comunhão parcial ou separação total de bens. No caso de comunhão parcial, só os bens adquiridos durante o casamento é que são bens comuns. O companheiro tem direito apenas ao que foi adquirido durante o período da união estável. Caso não haja formalização da união, o parceiro também não
não é considerado um herdeiro. No que diz respeito ao direito à pensão de morte no casamento, o cônjuge apenas precisa ir até uma agência do INSS com a certidão de casamento e a certidão de óbito e fazer o requerimento da pensão por morte. No caso da união estável, o parceiro também tem direito à pensão. A certidão de reconhecimento de união estável é um documento que comprova a relação do casal. Caso o casal more e vive juntos e não tenha nenhuma certidão de casamento e nem o reconhecimento de união estável e venha requerer um desses benefícios após a perda de um dos dois, ou venha fazer o inventário, um processo administrativo terá que ser aberto para que haja esse reconhecimento dessa união. Os elementos que caracterizam, ou seja, que reconhecem cada um desses institutos, são diferentes. No casamento, a própria certidão de casamento já caracteriza essa união, já que é reconhecida pelo Estado e legalizada. Na união sem oficialização, como não há um reconhecimento pelo Estado, alguns elementos se tornaram características essenciais no reconhecimento dessa relação. Convivência pública. O casal deve viver uma relação na qual costumeiramente são vistos juntos, ou seja, não pode ser uma relação escondida. Convivência contínua. A continuidade do relacionamento é um fator importantíssimo para diferenciar uma união estável com o objetivo de constituir uma família de uma relação casual. Estabilidade. A relação deve ter intenção de ser duradoura sem que cogite a possibilidade de término. Objetivo de constituição de uma família. Um dos elementos mais importantes da união estável é o objetivo comum de se constituir um núcleo familiar. Há muitos anos atrás, o tempo de convivência era de no mínimo 5 anos, a existência de filhos e morando juntos eram fatores necessários para o reconhecimento da união estável. Com a mudança do Código Civil de 2002, esses fatores não são mais exigidos. Entretanto, com a reforma da Previdência ocorrida em 2015, tivemos algumas alterações no que diz respeito à pensão vitalícia, tanto para os cônjuges quanto para os companheiros. Deve-se preencher todos esses requisitos. Se deixar de preencher um deles, não terá direito à pensão vitalícia. Ai, Senhor. Deve-se preencher todos esses requisitos. Se deixar de preencher um deles, não terá direito à pensão vitalícia, mas sim por um tempo. Para saber esse tempo, o INSS analisará cada caso. Os requisitos para pensão vitalícia. Você também escutou? Ai, que bosta. Os requisitos para pensão vitalícia são... Os requisitos para pensão vitalícia são: o falecido deve ter pelo menos 18 contribuições mensais, se o óbito ocorrer após pelo menos 2 anos do início do casamento ou da união estável, e se o cônjuge ou companheiro vivo contar com 44 anos ou mais de idade na data do óbito. Por isso a importância de se formalizar tanto o casamento quanto a união estável. Vale ressaltar, pessoal, que no caso de pedir pensão, quando há uma oficialização da relação, seja união estável ou casamento, esse procedimento é muito rápido, o que facilita muito e é essencial para as famílias de menor renda. Quando é necessário o processo administrativo, isso pode levar um tempo que em famílias com renda baixa é um grande problema. Problema esse que pode ser resolvido com o reconhecimento da união estável. Se essa relação chegar ao fim no casamento, é necessário o divórcio ou separação. Poderá ser feito em cartório, se não tiver filhos menores de 18 anos, e os dois chegarem de comum acordo e de forma amigável para fazer essa ruptura e partilhar os bens de acordo com o regime jurídico escolhido. Caso não haja um consenso, ou mesmo havendo consenso e tenha filhos menores, essa separação deverá ser feita com um processo judicial. Aí precisa da participação do Ministério Público. Na união estável, se não tiverem filhos menores de idade, pode ser feito no próprio cartório de notas, a certidão de dissolução de união estável. Se tiver filhos menores de idade, aí segue o mesmo procedimento do casamento. Porém, não irá se pedir o divórcio, mas sim a dissolução. Bom, pessoal, essas foram algumas informações que eu queria passar. Peço desculpas se o vídeo ficou com muitas informações, mas uma coisa acaba puxando a outra. Se ficou alguma dúvida ou se querem que eu fale sobre algum assunto específico, comenta aqui que vou tentar te ajudar. Se inscreva no canal, deixa seu like e mande esse vídeo para todo mundo que está pensando em se amarrar ou já se amarrou. Muito obrigada pela atenção e até o próximo vídeo.